Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Fechamos os olhos agora nesse momento e oremos ao Senhor. Querido Deus, em Tua presença, ó Pai, eu venho te pedir que perdoe nossas falhas e que o Teu Santo Espírito nos ensine, que fale conosco tudo o que necessitamos ouvir. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 3, mantendo o foco em Deus. O texto base encontra-se em Esdras, capítulo 4, versículos 1 até o 3. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O estudo de hoje se propõe a mostrar que quando recebemos uma missão da parte de Deus, precisamos cuidar para a cumprirmos com qualidade. Para tanto, não podemos perder o foco. Em Salmos 119, versículos 1 e 2, diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então o Salmo já está dizendo aqui que são pessoas bem-aventuradas, né? Andar no caminho de Deus e viver conforme a lei que Ele determinou só nos traz felicidade, né? Nos traz bem-aventurança, né? Então a gente precisa buscar, né, os estatutos do Senhor com todo o nosso coração. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição. Tópico 1. Ser, mas não pertencer. Perceber o fato de que tanto Ciro quanto Dário I, reis persas, estavam determinados a cooperar com a reconstrução do Templo de Jerusalém pode parecer estranho para muitos. Para esses soberanos, o que era fundamental era manter a paz no meio do povo e garantir o recolhimento dos impostos. É uma estratégia política. Mas nós sabemos que isso não era meramente apenas uma questão política. Acima de tudo, havia um Deus que tem propósitos e que usa a sua criatura do jeito que quer, na hora que precisar e como bem entender. Aprendemos uma preciosa lição aqui. Somos deste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Leia João, capítulo 15, versículo 19. Estamos aqui temporariamente. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Leia 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Porém, adquiridos que fomos por alto preço e em Cristo Jesus justificados, pertencemos agora ao reino de Deus. Quero destacar esse fato para lembrar que o cristão só conseguirá cumprir sua missão de forma satisfatória quando não priorizar as questões humanas, terrenas. E isso só será alcançado à medida que tiver consciência de missão, estiver afinado com o propósito de Deus para a sua vida e consagrar-se ao Senhor para uma vida útil. Lembremos aqui de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tópico 2. Deus tem uma missão para seus servos. Quando a gente olha para o propósito de reconstrução do templo, a busca da glória da segunda casa para testemunhar do poder do Deus de Israel e a restauração de Jerusalém por intermédio de Neemias, a partir da reconstrução de seus muros, percebemos como cada indivíduo tem um propósito divino para si. Esdras, na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Neemias, na influência junto a Artaxerxes e também na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Zorobabel,
como líder cívico na reconstrução do templo. Jesuá ou Josué vai depender da tradução da sua Bíblia, tá? Em algumas você vai achar Jesuá, outras Josué, tá? Só não é o mesmo Josué que sucedeu Moisés, tá? Então, ele também vai atuar como sacerdote, líder espiritual, também na reconstrução do templo. Ageu e Zacarias como profetas que falam a palavra de Deus ao povo. Como servos do Altíssimo, devemos conhecer o propósito de Deus para nossas vidas e viver para agradar a Ele. A nossa caminhada terrena pode nos apresentar barreiras e obstáculos que a dificultem, mas devemos estar atentos. Não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E aí você pode perguntar, mas o que é estar no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus é viver em obediência a Ele. É abrir mão dos desejos e das vontades pessoais, em favor à obediência da palavra de Deus. Tópico 3. Identificando os opositores do projeto de Deus para nós. O texto básico nos remete para a realidade de que o nosso sucesso pode atrair aliados de última hora, que no lugar de somar, poderão desagregar e provocar perdas. Diz o texto que o avanço da obra da reconstrução do templo chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim. Em Esdras 4, versículos 2 e 3, nós vimos assim, Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhes, porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel, não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Alguns desafios nos são apresentados para perdermos o foco quando estamos diante de pequenos ou grandes feitos que nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu. Vejamos, para não perder o foco, é preciso, primeiro, ter consciência de missão. Saiba qual o propósito da sua existência terrena e o propósito de Deus para a sua vida no sentido espiritual. Segundo, saber que encontraremos opositores pela frente. Ter consciência de que não vamos agradar a todos. Terceiro, ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo. Nele, somos capacitados a compreender o que os homens estão pensando, maquinando, se há sinceridade ou se existe algo por trás das intenções daqueles que se aproximam de nós. Então, por isso é tão importante estar sempre em consonância com Deus, estar sempre um diálogo com Ele, em oração, lendo a palavra, jejuando. O espírito precisa estar alimentado para que você consiga, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele fale com você e ele te dê esse discernimento espiritual. Quarto, agir com sabedoria diante dos opositores. A sabedoria, como disse Tiago, é uma virtude a ser conquistada. Quem não tem, deve pedir a Deus. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tópico 4.
fazendo a opção de manter o foco. O uso dos dons de sabedoria e de discernimento espiritual por parte dos líderes Zorobabel e Josué ou Jesuá, bem como dos demais chefes dos pais de Israel, nesse contexto, foi algo fundamental para que eles não perdessem o foco, envolvendo-se com quem poderia contaminar o seu projeto, que era tridimensional, político, cultural e religioso, embora a questão religiosa, né, e espiritual era a que era mais importante. Então ela é que se sobressaía. O comportamento desses líderes contradiz o seguinte ditado popular: toda ajuda é bem-vinda. Nem sempre. É preciso avaliar. E Deus pode nos capacitar a perceber isso. Se a ajuda oferecida veio para cooperar ou para instalar confusão no seio da igreja. Muitas vezes, como cristãos, somos solicitados a tomar decisões que a princípio nos incomodam, geram incertezas e provocam contrariedades. Mas quando descansamos no poder de Deus e temos consciência de que fizemos escolhas calcadas não no que pensamos ou no que queremos, mas na mente de Cristo que nos dirige, então a paz de Cristo, que faz o julgamento sobre os corações fiéis, mostrando como anda a nossa segurança em Deus, nos enche da tranquilidade necessária para prosseguir nossa jornada terrena com alegria e com fé. Eu deixo aqui para vocês um versículo de Eclesiastes, capítulo 12, do capítulo 12, versículo 13, que diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Então, é essencial para todos nós, né, que a gente tenha temor ao Senhor e temos também a obediência, né, aos seus mandamentos. A gente não pode apenas conhecer a palavra, conhecer os mandamentos, as leis, mas não obedecer, não exercer, né? Eu preciso conhecer, mas eu também preciso colocar em prática. E o temor de Deus, temor a Deus é fundamental, é essencial para todos nós. E quando nós estamos tomando as nossas decisões calcadas, né, baseadas ali no que Cristo nos ensina, o que a palavra de Deus está ali nos orientando, a paz que excede qualquer e todo entendimento chegará até nós. Porque nós estamos fazendo baseado no que é certo. E nós sabemos que os planos de Deus é planos de paz e planos de prosperidade, né? Tudo que ele planeja para nós é perfeito e é agradável. Então, se eu estou obedecendo, fazendo tudo segundo a vontade dele, obedecendo a lei, né, exercitando tudo aquilo que ele me ensinou, eu posso ter essa paz e descansar no Senhor, que as coisas darão certo, né? Eu posso passar por um período em que eu fique passando até por algumas provações, alguns questionamentos, mas no final, se eu estou fazendo as coisas corretamente, segundo a palavra de Deus, segundo a sua vontade, eu vou alcançar essa paz em Cristo Jesus. Bom, queridos irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um forte abraço, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!